A saga de uma Sinhá. Maria Nazare Dória pelo Espírito Luiz Fernando, Pai Miguel de Angola. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. O que você viu lá dentro? As mulheres são bonitas mesmo. Só tem negras ou brancas também? Ao que eu respondi. As únicas mulheres brancas que vi lá dentro foram a dona da casa e as feitoras. Não vi nenhuma das moças que são alugadas. Ele falou, virando os olhos. Eu tenho a maior vontade de entrar naquela casa. Já entrei em 2 casas que ficam do outro lado do centro da cidade, porém aquela casa é a mais cobiçada por todos. Mas só entram endinheirados. Quem sabe um dia eu consiga entrar lá e me divertir com alguma mulata de olhos verdes. Dizem que há lá umas mulatas, filhas dos feitores, que são verdadeiras princesas. Isso eu não sei, não, senhor. Não vi nenhuma das moças. Só entrei, coloquei o pacote onde mandaram e saí. É proibido ficar parado lá dentro. Assim que chegamos, fui direto para o banho, e logo em seguida acompanhei os outros escravos à mesa onde a nossa comida estava sendo servida. Quando acabei de comer, uma negra velha veio para perto de mim e disse: "Vá lá fora que a sua sinhá quer falar com você." Eu dei a volta e fui até onde ela estava, sentada em um banco do jardim. Fiquei em frente dela e disse: "A sinhá quer falar comigo? Miguel, sente-se aí na grama, vamos conversar. Eu hoje coloquei em risco a minha vida, a vida do meu filho e de outras pessoas. Escrevi uma carta para Rose e lhe contei toda a verdade. Pedi ajuda a ela, a fim de que possa proteger Antônio e Anita. Segui o que você me sugeriu, escrevi para Rose e pedi ao Senhor que entregasse a ela a carta e me trouxesse resposta. Eu disse a ele que estava pesquisando os preços das cortinas e dos tecidos que vêm do estrangeiro, como não podia ir lá pessoalmente, ela me responderia através de uma carta. Avisei ao Senhor que mantivesse sigilo, pois ninguém poderia saber que eu enviei uma carta àquela mulher, assim como ninguém podia saber que ele frequentava aquela casa. Bem, Sinhá, disse eu, hoje entrei naquela casa para levar um pacote para a negra de aluguel do senhorzinho. Essa negra é Anita. Na saída, deparei com Antônio, que carregava a lenha. Ele me parece muito bem, anda como os outros, bem disfarçado, usa até um chapéu e deixou a barba crescer. Dei notícias da Sinhá e do menino para ele e para Anita. Eu vou subir e você também se recolha, Miguel. Aguardaremos o resultado, e seja feita a vontade de Deus. Naquela noite custei a dormir, pois havia muito barulho. Lembrai-me do que falavam a avó Joana e o negro velho Zacarias: no meio do nosso sofrimento, deixamos as coisas boas passarem despercebidas. Não tem lugar melhor no mundo para se dormir que a nossa senzala. Eles tinham toda a razão. Ali, deitado naquele jiral de palha de milho, virando-me de um lado para o outro, não conseguia pregar os olhos. Era barulho de gente e de carruagem, o tempo todo, parecia que ali ninguém respeitava o silêncio da noite. Dormi mal, e me levantei cedinho. Encontrei os meus irmãos de sina, fomos fazer nossas necessidades e aproveitamos para conversar e conhecer as moças que trabalhavam na pousada. Nessas horas que os sinhozinhos e sinhas ainda dormiam, a gente aproveitava para namorar às escondidas, principalmente quando os feitores, cansados pela fadiga da noite, cochilavam pelos cantos. A negra velha chamou as moças, e elas tiveram que ir cuidar de suas tarefas. Alzira, uma das escravas que eram filhas da casa, falou em voz alta, revoltada. Meu sonho é ir trabalhar na casa das damas. Dizem que lá é só luxo, ninguém trabalha pesado, come do bom e do melhor, e se veste e se perfuma como qualquer branca. Eu quero ser vendida para uma dessas casas. Vou começar a mostrar o meu corpo para o meu senhor, quem sabe ele me veja e queira me alugar. Estou cansada de viver neste lugar, sem nunca ter visto nada. Eu só ando da cozinha para os quartos, nunca vejo as pessoas bonitas. Tenho inveja também de vocês. Reparem só, dormem em quartos arrumados, comem melhor do que nós. Passeiam, acompanham os senhores e ficam aí de papo pro ar, sem fazer nada. Eu respondi a ela: esse é o pior sonho que você já sonhou em sua vida. Virar uma escrava de aluguel.
Se você soubesse o que se passa lá dentro com essas meninas, nunca iria desejar estar no lugar de nenhuma delas. Credo, e o que é que você sabe delas? Por acaso já trabalhou lá? Perguntou ela, com as mãos na cintura. Sei que elas estão cheias de doenças, e muitas morrem e são enterradas lá no fundo da casa grande. E há outro detalhe, nenhuma delas tem filhos. Sabe o que acontece com os filhos delas? São mortos, e elas apanham e se sujeitam aos desejos dos brancos, que fazem delas o que bem entendem. São tratadas da pior maneira que você pode imaginar, sei disso porque converso com pessoas que conhecem a história dessas casas. Deus me livre, se eu quero uma vida dessas para mim. Aqui eu trabalho, mas como e durmo em paz e não sou violentada. Posso escolher um negro para me casar e ter os meus filhos perto de mim, o nosso senhorzinho conserva pais e filhos juntos. Acho que estou falando bobagens. Ela saiu correndo, e eu fiquei pensando na situação que ouvi da boca dos outros escravos. As mulatas rendiam fortunas para os senhores, que já a estavam levando para fora do país, e meninas como Alzira, escutando aqui e ali o que se falava das moças de aluguel, inocentemente sonhavam em se tornarem uma delas. Para os senhores, isso era bom. Facilitaria o tráfico, pois elas iriam de bom grado, pensando que mudariam de vida, e já conhecíamos casos em que as mocinhas eram maltratadas dentro das senzalas e sempre aparecia o convite de um feitor amando do seu senhor, assim, ele lucrava prostituindo sua escrava. E os filhos dessas infelizes, pobres crianças, estavam sendo mortas sem dó nem piedade, alguém tinha que fazer alguma coisa. Se fôssemos verdadeiramente maldosos, iríamos achar bom que os filhos dos brancos fossem mortos, e até facilitar isso. Assim nos vingaríamos pelas mortes dos nossos filhos. Porém, o ser humano carrega algo chamado consciência cristã, sendo branco ou negro, e não poderíamos permitir que crianças inocentes como Frederico, filho da minha sinhá, fossem mortas, só porque nasceram com a pele escura. Enquanto matutava com o meu medo, avistei uma carruagem chegando, era o senhorzinho, com cara de sono e cansaço. Corri para ajudá-lo a descer, e ele me disse: Miguel, ainda é cedo, vou dormir um pouco, e quando a sinhá descer para o café você diz a ela que nós vamos pegar a estrada logo após o almoço. Ele subiu, e eu fiquei esperando o café e os outros negros para continuar com a nossa prosa. Logo estávamos todos juntos no nosso canto, trocando informações. Zero Negro Velho me perguntou: Teu senhorzinho voltou hoje cedo, passou a noite na casa da dama. Pois é, ele passou a noite por lá. Eu o levei ontem, e veja o horário em que volta. Morto de sono e cansaço. Não sei se isso é tão bom assim, não. Ele se arrisca a pegar uma doença, dizem que lá no meio daquele luxo é fácil pegar uma doença. Comentam até que é doença dos estrangeiros. Você já ouviu falar nisso? Não só já ouvi falar, como já vi gente morrer por essa tal doença chamada de sífilis. Apodrece as partes tanto do homem quanto da mulher. Não tem perdão, essa doença mata mesmo. Cega e aleija os que são contaminados. E pega com facilidade, é bom que todos saibam e tomem cuidados. O meu medo é que já conhecemos casos de negros contaminados vivendo na senzala. Isso pode levar à morte lá para dentro. Como assim? Eles estão indo às casas das damas? Não é preciso. Alguns feitores e senhores andaram com as mulheres destes escravos e jogaram suas doenças. Agora a gente pode ter várias outras pessoas contaminadas, inclusive crianças, que podem nascer defeituosas, cegas e com outras doenças até piores. Meu Deus, o senhor está falando sério mesmo? Menino, você acha que o assunto é para brincar? É para você, que é moço, ficar de olhos abertos e não sair por aí aproveitando as chances com qualquer uma. Para sarar eu não sei o remédio, mas para pegar a tal doença eu garanto que é num minuto. Olha, meu filho, eu vou lhe contar uma coisa que ouvi dos mais velhos, quando ainda era um menino. O velho Antônio, sentado no seu banco debaixo da aroeira velha, dizia pra gente que ainda era pequeno, que ia chegar um momento no mundo em que a escravidão não ia ser nada, perto do sofrimento que estava chegando. Eram umas doenças bravas, que não tinha doutor branco nem mão de nenhum negro com experiência no oculto que iriam salvar os doentes.
Essas doenças iam matar brancos e negros, ensinariam que brancos podem sofrer igual aos negros, e também mostrariam aos negros que o bem e o mal, quando Deus permite, pegam tanto o branco quanto o negro. Fez uma pausa, e prosseguiu. Nós, ainda meninos, ficávamos de olhos arregalados e tremendo. E eu digo mais, filho, estou vendo acontecer o que nossos mais velhos já diziam. Essas doenças não existiam por aqui naqueles tempos, e agora matam brancos e negros. O que mais tem por aí é sinhá contaminada. Semana passada mesmo vi uma sinhá sendo enterrada por causa dessa doença, e dizem que o marido não vai longe, e que tem muito negro contaminado por lá. Um outro amigo, que estava perto da gente, pediu licença e entrou no assunto. Olhe só o que eu já ouvi dizer dessa doença, que se a gente usa resto de sabão, navalha para fazer a barba e as roupas dessas pessoas pode pegar a doença. Será que isso é verdade? O negro velho coçou a barba e respondeu. Para ser bem sincero, eu não sei lhe responder com clareza o que é falso ou verdadeiro nisso, mas deduzo que se a doença está no sangue da pessoa, está na carne também, então, acho que para passar a outro corpo é bem fácil. O outro negro prosseguiu falando. E o senhor não ouviu também dizer que uma tal doença chamada tuberculose vem se alastrando e matando muitos brancos que vêm de fora do Brasil, já com a doença? Eu sei de muitos casos de morte por tuberculose, principalmente entre os que moram nas cidades. E esta doença também é contagiosa e mata sem dó. As pessoas que estão morrendo sentem febre, ficam fracas, emagrecem rápido, tossem até vomitar sangue e vão se esvaindo até a morte. Santo Deus! Eu ainda não tinha ouvido falar dessas doenças. Acho que elas ainda não chegaram na fazenda do meu senhorzinho, mas vou falar com Justino e com a avó Joana para que eles já estudem alguma erva que cure estas doenças. Aliviar até pode, curar vai ser muito difícil. Respondeu o negro mais moço. Não ouviu o que lhe disse Tomás. Já estava escrito que essas doenças viriam ao mundo. Quem sabe, morrendo branco e negro das mesmas causas, os brancos não descubram que diante de Deus somos todos iguais. Logo apareceu o negro que chamavam de coxo. Ele arrastava a perna, e tinha cicatrizes por todo o corpo, além de ter um olho vazado. Fiquei sabendo que foi castigo na fazenda do seu antigo senhor, ele se negou a matar sua sinhá. Ela foi morta do mesmo jeito, talvez pelo próprio marido, e ele recebeu todo aquele castigo que lhe marcou o corpo para o resto da vida. Naqueles tempos havia muito disso. O senhor, quando queria se livrar da mulher, de amantes ou de algum membro da família, escolhia um negro que lhe inspirasse confiança e que fosse destemido, e preparava tudo direitinho para que o negro fizesse o serviço e não deixasse suspeita sobre o senhor. Depois era fácil. O negro recebia um castigo que lhe deformava o corpo, se escapasse, ficava inválido, mas em compensação a família dele era libertada. Isso animava qualquer negro. Só de saber que a família seria alforriada, ele não se importava de correr o risco de morrer ou ficar inválido. Ele não matou a sinhá, mas recebeu o castigo por ter recusado a ordem do senhor e passou a ser conhecido como o assassino da sinhá. E os outros senhores gostavam de comprar estes negros para causar medo nos outros escravos. Ele dizia que teve sorte, porque o senhor morreu novo e seu filho herdou a fazenda. Segundo o negro, o senhorzinho novo descobriu que ele era inocente e passou a andar com ele para cima e para baixo. O negro costumava dizer o seguinte: das duas uma, ou ele quer me recompensar do castigo que levei inocente, ou faz isso para que os outros negros tenham medo de mim. É um caso para se pensar. Na ignorância de alguns, que pensam que eu matei a sinhá, imagine matar um negro. E na verdade nunca matei ninguém, sou a favor da vida, tanto que resisti aos meus sofrimentos, porque queria viver. A morte, só por ordem de Deus. Ele pigarreou, e depois continuou: bem, pessoal, ontem eu estive com o meu senhor na casa da amante, que nada mais é do que a prima da mulher dele. Fiquei lá, encolhido no canto em que eles me deixam sempre, para ficar vigiando algum visitante inesperado. Então, ouvi muitas coisas que vou lhes contar, e vocês devem guardar segredo, a coisa é muito séria. Fale de vez, homem de Deus. A gente não pode perder tempo com palavras.
Logo nossos senhores aparecem, e a gente perde as palavras pela metade. Disse o negro velho. Eles falaram num lugar chamado França, que aboliu a escravidão faz tempo. E que agora luta para ajudar outros países. Querem ajudar os escravos brasileiros, e tem muita gente de Portugal envolvida nisso. E falaram outros nomes de lugares que eu não me recordo direito. E disseram uma coisa que me deixou até com vergonha e o pior é que é verdade. Que eles têm que se reunir às escondidas e tomar mais cuidado com os negros, porque eles escutam tudo e correm para contar aos brancos, às vezes em troca de um copo de aguardente. Estragam todo o trabalho deles, quando não os levam à morte. O negro velho respondeu: Pois bem, vocês, que são jovens, tomem cuidado com o que falam. Há homens brancos que são verdadeiros anjos e há negros que são verdadeiros demônios. Vamos ficar calados e não sair por aí contando tudo o que escutamos para os nossos senhores e nossos feitores, que amando dos senhores dão cachaça e cigarros para os negros tolos, que contam tudo o que interessa ao Senhor. E depois vem o castigo em cima de todos. Muitos castigos e muitas coisas penosas que já aconteceram com muitos negros saíram da boca de outro negro. Nós, que andamos sempre com os nossos senhores, vemos e ouvimos várias coisas que não podem ser contadas para qualquer um. Eu sei desse movimento formado por alguns senhores brancos que estão se unindo a outros brancos do mundo inteiro. E também há alguns negros envolvidos. Para que eles façam um bom trabalho, é necessário o depoimento de alguns negros que conhecem os costumes das fazendas, por isso estão fazendo amizades com os senhores que pensam diferente deles, e concordam em tudo com eles, mas a ideia é colher o que precisam. Se vocês virem e ouvirem estes senhores concordando com os malvados e tiranos senhores, entendam que é necessário, senão, como eles poderão nos livrar? Eu mesmo colaboro com estes senhores brancos. Ai de vocês se saírem por aí contando o que conversamos aqui. Veja bem, eu já estou velho, chegando no fim da minha estrada, porém vocês, ainda têm muitas coisas a seguirem, fiquem atentos e bocas caladas. Então, chegou o senhorzinho do negro coxo, que se levantou com dificuldade, e acenou para nós em despedida. Estava indo embora, e nós sabíamos que poderíamos ou não voltar a vê-lo. Era sempre assim entre nós, não tínhamos a certeza de poder ver as pessoas amigas outras vezes. Mas ele havia deixado a sua contribuição. E assim, nestes breves encontros, semeávamos a esperança uns nos corações dos outros, e lá adiante estas sementes vingariam, e se transformariam em liberdade para os que vinham atrás de nós. Logo avistei a minha sinhá, dei com a mão para os amigos, e também saí correndo de encontro à minha sinhá. Ela andava bem devagar pelo jardim, fingindo prestar atenção nas flores. Olhando para o outro lado, ela me perguntou: Cadê o senhor? Ele já retornou? Sim, minha sinhá, ele chegou muito cedo, o sol ainda não tinha aparecido. Foi descansar e mandou avisar a sinhá que logo após o almoço nós vamos seguir viagem. Ele não lhe entregou nada? Não, senhora. Muito bem, Miguel, chame uma carruagem para nos levar até a igreja. Sim, senhora, já providenciarei. Enquanto me dirigia até o cocheiro me perguntei, e se o sacristão me perguntar pelo senhor, o que direi? Desta vez não vou comprar nenhum santinho, tomara que a sinhá me deixe do lado de fora. Fui sentado ao lado do cocheiro, que ficou assobiando durante o caminho todo. Já estava me deixando nervoso. Dei graças a Deus quando chegamos em frente da igreja e ele desceu, abrindo a porta e dando a mão para a sinhá descer. Foi logo perguntando: Quer que eu espere, madame? Sim, me espere, não demoro. A madame quer que o escravo a acompanhe ou ele aguardará sua volta aqui fora. Ele me esperará aqui fora, vou apenas pagar uma promessa, que é coisa séria. Não podemos ficar devendo. Sim, senhora, eu fico esperando pela madame e cuido do seu escravo. Respondeu ele. Assim que ela começou a subir as escadas, ele comentou em voz alta: Que madame linda! Meu Deus, eu ficaria trabalhando dia e noite de graça, carregando ela pro céu, pra igreja, pro inferno. É bonita demais. Eu o olhei em silêncio, não respondi nada.
Olha aqui, negro, eu vou lhe pagar um pedaço de bolo e uma caneca de suco, só porque é o escravo de confiança da madame mais linda que eu já vi. Enquanto eu comia o bolo, que estava uma delícia, o cocheiro me perguntou: o marido da madame também está na cidade? Não, senhor, mas ela está acompanhada pelo senhor filho do nosso administrador. Como é o nome dela? Isso você pode me dizer. Ou não, sinceramente, nós a conhecemos por Nossa Sinhá. Já ouvi falar em o nome dela, sei que é um nome estrangeiro muito difícil de se dizer. Não me recordo. Não é à toa que você é escravo. Não decorar o nome de uma criatura dessas é pecado mortal. Olhei para ele e não respondi nada. Ele era um mulato de olhos azuis e cabelos alaranjados. Como se estivesse falando consigo mesmo, começou a contar a sua história. Eu sou filho de um coronel muito importante. A minha mãe conseguiu minha liberdade, hoje trabalho por minha conta, e ainda vou ser um coronel. Quem sabe se ainda não compro você. Estou juntando dinheiro. Pretendo comprar uma casa na cidade e transformá-la em uma fonte de dinheiro. Em 3 anos, vai cair dinheiro na minha mão como água da goteira. Pode acreditar, vou colocar umas carruagens de luxo para levar e trazer os granfinos. Mas se eles preferirem não sair do aconchego, mando-lhes as mulatas. O importante é o dinheiro entrar no meu bolso. E quem sabe eu possa até comprar a sua carta de alforria e torná-lo livre para fazer o que você gosta. Já pensou, eu, rico, com dinheiro para fazer o que bem quiser, casado com uma madame igual à sua sinhá, pai de filhos brancos? Porque eu, sendo dessa cor, se casar com uma branca terei chance de ter filhos brancos. E olha aqui, Negro Miguel. É esse seu nome, não é? Balancei a cabeça em sinal afirmativo. Eu vou chegar lá, e não vai demorar muito tempo, não. Eu disse 3 anos, mas daqui a 1 ano eu tenho certeza de que já terei a minha casa funcionando do jeito que quero. Vou lhe contar um segredo, e se você abrir a boca vai morrer junto comigo. Eu tenho um amigo que é capitão do mato, ele está caçando os escravos fugitivos das redondezas e vendendo para estas organizações fechadas, essas casas de prazer. Faz algum tempo, ele encontrou um casal de negros fugitivos que estavam sendo avaliados pelo preço de 10 escravos. Eram de um tal senhor que, segundo ele, é suspeito no meio. A dama da casa onde o seu senhor passou a noite ficou sabendo da fuga desses escravos, e encomendou ao capitão do mato a captura dos 2 negros. Pagou muito mais que a quantia oferecida pelo senhor. Por outro lado, os 2 negros, pensando que ele iria devolvê-los para o senhor, entregaram ao capitão uma bolsinha cheia de umas joias e moedas de ouro. O capitão não deu importância para a bolsinha, nem olhou o que tinha dentro. Passou para mim em troca do transporte. Eu só descobri que era uma fortuna tirando informações aqui e ali. É por isso que eu lhe digo, eu já sou rico. Ainda não sei que destino dar a essa fortuna, mas vou encontrar entre esses fidalgos o jeito de reverter minha fortuna em dinheiro. Eu fiquei sem fôlego. Meu Deus, então ele transportou Antônio e Anita, e a bolsa era a herança da minha sinhá, entregue por sua mãe, recomendando que só usassem em uma grande necessidade. Não sei naquela hora o que me deu, mas sem pensar eu disse, como é mesmo o seu nome? Benjamin, seu futuro senhor. Pois vou lhe dizer uma coisa, se o senhor, que diz ser meu futuro patrão, acreditar em mim eu posso lhe ajudar na venda dessa fortuna que o senhor tem guardada. Ficou louco, negro, de que jeito você pode me ajudar? Conhece algum fidalgo com dinheiro que seja seu amigo? Eu conheço, e estou perto de uma sinhá que conhece muito bem isso que o senhor falou. Ela pode ajudá-lo, sim. Tudo depende de sua fidelidade para com ela. Ela faz parte do movimento de libertação dos escravos? Perguntou ele de olhos arregalados. O senhor disse que se eu falasse demais poderia ser morto do seu lado, mas acho que nenhum de nós precisa morrer. Então eu vou falar, ela faz parte da libertação dos escravos, sim. Ele deu um soco de alegria na palma da mão. Olhando para os lados, viu que não vinha ninguém, abraçou-me e disse, abençoada a hora que você apareceu em minha vida, Negro Miguel. Vou comprar sua carta de alforria. Eu também estou neste movimento.
Se o Senhor ajudar a minha sinhá e a outras pessoas que estão ligadas a ela, eu dispenso a carta, e continuo servindo a minha sinhá e até o Senhor, se for preciso. Mas como faço para falar com a sua sinhá sobre tudo isso? Eu tenho um jeito. No caminho de volta, o Senhor escolhe um lugar onde possa conversar sem causar desconfianças, desce e finge que troca a roda da carruagem. Nesta parada vocês conversam. Nesse meio tempo, eu informo para a sinhá o que de fato acontece. Depois nós não vamos ter mais oportunidade de conversar, chegando à pousada, teremos de regressar à fazenda, e aí não será mais possível. A sinhá deixava a igreja e se dirigia à carruagem. O cocheiro, educado e gentil, perguntou: "A madame deseja ir a outro lugar ou podemos seguir?" "Pode seguir, senhor", respondeu ela. Acho que pela primeira vez a vi olhando para ele. "Benjamin, às suas ordens", madame respondeu, ajudando-a a subir. A sinhá tinha as faces rosadas. O que será que ela foi fazer na igreja, que demorou tanto? Eu precisava falar com ela antes de chegarmos à pousada, e logo percebi o truque de Benjamin. Ele desviou a carruagem para uma estrada paralela, desceu e pediu 1000 desculpas para a sinhá. Explicou que precisava pegar uma madeira para calçar as outras rodas, enquanto iria trocar a danificada. Relatei às pressas o que havia descoberto, e que ousei dizer ao cocheiro que ela poderia ajudá-lo. Ela me respondeu que foi a providência divina que fizera tudo aquilo. Logo mais ela conversava com Benjamin, e prometia que na próxima semana voltaria à cidade e iria procurá-lo. Queria ver a bolsinha e o seu conteúdo, só assim iria fechar negócio com ele. Porém, garantiu que se fosse o que ela imaginava ser, daria para ele montar um grande negócio na cidade e tornar-se independente para o resto da vida. Batendo nas minhas costas, ele disse: "Se tudo isso acontecer, madame, eu quero fazer uma proposta para o seu senhor, quero comprar este negro." A sinhá respondeu: "1000 perdões, Benjamin, mas Miguel não tem preço para mim. A sua bolsinha contém uma valiosa fortuna, mas este negro vale mais que a sua bolsinha. Porém, isso não impede que ele se torne seu amigo. Eu também gostaria de negociar com o meu marido a carta de alforria de Miguel, o problema é que ele é muito jovem. Temos dezenas de bons escravos que poderiam receber este prêmio, e pela lei, é para os mais velhos que devemos dar a carta de alforria." Quando chegamos à pousada, o senhor estava sentado, tomando um copo de vinho e lendo alguma coisa. Quando nos viu, correu até a sinhá, abriu o paletó e lhe entregou uma carta, dizendo: "Sua resposta sobre tecidos, cortinas, perfumes e outras coisas de que só mulher entende." Benjamin ficou um tempão fingindo que cuidava da carruagem, mas ele estava mesmo era de olho na sinhá. A sinhá disse para o sinhozinho: "Vou subir e me arrumar, e conforme combinamos, logo após o almoço seguiremos." Enquanto ela atravessava o salão, vi Benjamin olhando-a com admiração e paixão. Mas notei que o sinhozinho também olhava para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Enquanto me lavava, tentava imaginar por que a sinhá havia ido à igreja, e o que sua dama havia lhe escrito. Quando a sinhá desceu, eu já tinha feito a minha refeição. Estava no pátio, mas podia ver pela janela o que se passava dentro do grande salão. O sinhozinho não tirava os olhos dela. Vi que ele serviu um copo de vinho para ela, e logo mais a vi sorrindo e mostrando os dentes brancos e perfeitos. O rosto rosado lembrava um morango silvestre. O que será que eles conversavam? Benjamin aproximou-se de mim e perguntou: "Aquele sinhozinho também faz parte do movimento de libertação, ou simplesmente é um doutorzinho metido a engraçado?" Não posso colocar a mão no fogo por ele, mas ele mesmo afirmou que está alinhado ao movimento. Se ele está ou não alinhado ao movimento nós vamos descobrir, mas se tentar jogar a rede dele naquele peixe, vou acabar com a raça dele. Disse isso com o rosto corado de raiva. Deixamos a pousada. Eu estava apreensivo, temia pelo porvir. No caminho de volta, fizemos uma parada. A sinhá aproveitou um momento em que o senhor distanciou-se e me disse: "Miguel, os dois estão mesmo trabalhando com a Rose. Ela sabe tudo o que aconteceu comigo e com eles, garante que estão em segurança e que vai me ajudar.
Está juntando dinheiro para comprar a nossa fazenda, ela acredita que até o senhor voltar terá todo o dinheiro necessário para essa compra. Disse que usaria o que sabe da vida dele para coagi-lo a me deixar em paz e poder voltar para o exterior. E que se isso acontecer eu vou poder ter meu filho do meu lado. Ela suspirou, e continuou. Também fui à igreja e pedi ao padre que enviasse a meus pais uma carta relatando toda a minha vida aqui neste país. Pedi a ajuda deles para me resgatar, juntamente com o meu filho. Fiz isso diante do confessionário, e sei que o padre não poderá me trair, deixando de enviar aos meus pais toda a verdade sobre o meu casamento e a minha vida. Meu pai é um homem bem-sucedido, sempre sonhou com o nosso futuro. Ele não é um crápula e não vai me deixar viver assim. Sabe de uma coisa, Miguel? Eu não tenho medo de morrer. Passei por toda essa humilhação, e só me resta enfrentar esta batalha e resgatar a minha dignidade. Eu tenho que me proteger e enfrentar meu marido, mesmo que isso me custe a vida. Não permitirei que ele volte e continue esmagando os inocentes. Miguel, escute bem, este senhorzinho que está conosco agora não é uma pessoa tão irresponsável quanto eu imaginava, ele está lutando pelos direitos de vocês. Ele me confessou isso hoje. Ele frequenta a casa de divertimentos onde se encontram muitas negras com este propósito, ajudá-las a sair do cativeiro. Eu descobri que ele é uma pessoa boa e confiável. Nós nos tornamos amigos. Ele visita a casa de Rose para colher informações e ajudar ao projeto. Confessou-me coisas de sua vida, e eu contei a ele com quem eu me casei, o que meu marido é. Só não contei do meu filho e dos 2 negros que estão escondidos na casa de aluguel. Ainda é muito cedo para que eu possa lhe confiar algo tão sério. Mas descobri que tenho um aliado, alguém que poderá me ajudar. Olhando o vazio, ela continuou falando. Deus tem me sustentado. Agora, o Benjamin diz ter a minha pequena fortuna em mãos. Eu não tenho dinheiro para pagar o valor real dela, mas vou propor-lhe um bom negócio. Se me devolver a bolsa com tudo o que tem dentro, dou-lhe a quantia de que disponho no momento. Acredito que seja o suficiente para que ele realize o seu sonho. Ela respirou fundo e arrematou. Eu confio em vocês, devo a minha vida e do meu filho a vocês, negros de almas brancas. A avó Joana e Zacarias me devolveram a saúde e a vontade de viver, e você, Miguel, arriscou sua vida pela vida do meu filho. Jamais esquecerei o que vocês fizeram por nós. Se um dia Deus me ajudar, hei de recompensá-los por isso. Não se preocupe, Sinhá, nós não fizemos isso pensando em tirar vantagens, mas porque a nossa consciência pediu. O Senhor estava voltando alegre e sorridente. Eu me afastei, e de longe fiquei prestando atenção neles 2. Descobri que a Sinhá devia ter a mesma idade dele. Os 2 riam-se, e pareciam felizes, nunca tinha visto a Sinhá gargalhar. Rindo ela ficava linda, fazia covinha no rosto. Seus olhos estavam mais bonitos, e suas faces rosadas emolduravam o seu belo rosto. Os 2 subiram na carruagem, e eu andei um bom tempo em silêncio, lembrando-me o quanto o Senhor judiou daquela criatura, fazendo-a passar tantas dores e humilhações. Pobre moça! A sua vida não era diferente da de nenhuma negra que era vendida e usada pelo seu senhor. O negro que conduzia a carruagem puxou conversa, e falando baixo disse: Esse negócio entre o senhor e a Sinhá está me cheirando a encrenca. Lá na fazenda estes 2 nem se cumprimentavam, e de repente os 2 estão juntinhos, bebendo vinho, gargalhando e segredando. Homem e mulher quando começam assim a gente não precisa ser branco para saber qual será o fim. Você notou isso também? Posso até ter notado, mas a melhor coisa que a gente faz é ficar de bico fechado. Não vamos nem comentar entre os outros na senzala. Se cair no ouvido das mulheres, logo estará nos ouvidos do nosso administrador e da sua Sinhá, e aí o que será de nós? Se não fosse a Sinhá, como estaríamos vivendo? Sem roupa, sem calçados, sem nada. Tem razão, Miguel, nós vamos ficar calados. Mas e se eles 2 continuarem demonstrando essa amizade lá na fazenda, debaixo dos olhos dos feitores? Você acha que ninguém perceberá? Eles parecem que estão cegos.
Mas quem está fora vê perfeitamente que os dois estão começando um chamego, que vai resultar em romance. Ela é nossa sinhá, mulher do nosso sinhozinho. Se ele chegar de repente e pegar uma desgraça dessas, morrem eles dois e nós também. Você, que tem oportunidade de conversar com a sinhá e com o senhor, crie coragem e abra os olhos deles. E faça isso antes de chegar à fazenda. Eu posso arranjar um jeito de parar esse carroção. E você, dê um jeito de falar com eles sem mencionar o meu nome. Eu não vi nada, não escutei nada, entendeu? Olhei para ele e vi que de fato tinha razão, assim como ele percebeu, qualquer um que visse o comportamento dos dois iria pensar a mesma coisa. Era bom dar um alerta para eles, mesmo que ouvisse um sermão do sinhozinho. Assim que o negro cocheiro parou a carruagem, eles dois abriram a cortina e perguntaram o que estava acontecendo. Eu me fiz de ousado e pedi. Os senhores podem descer um instante? A questão é séria. Eles desceram, e o cocheiro gritou. Vou pegar um pedaço de madeira para fazer umas cunhas para a roda da carroça. E saiu rápido, me deixando sozinho com eles. Fui direto ao assunto. Me perdoem o atrevimento, mas eu preciso alertá-los de uma coisa muito grave. Vocês dois não podem demonstrar toda essa amizade na frente dos feitores e dos negros, e especialmente dos seus pais, sinhozinho. Isso pode provocar outros problemas envolvendo vocês dois e a todos nós. A sinhá ficou vermelha. O sinhozinho me questionou, do que é que você está falando, negro Miguel? Da amizade repentina de vocês dois. Essa viagem foi uma bênção de Deus para vocês, mas é preciso que se lembrem que vocês dois nem se conversavam lá na fazenda. Como podem agora chegar rindo e conversando, como se fossem velhos amigos? O que vão pensar de vocês? A sinhá é nobre, mas é uma mulher, meu senhor. Ela passou a noite fora porque estava doente, e não pode chegar rindo com o senhor. Não é que este negro tem razão. Eu não tinha pensado nisso. Vamos chegar como saímos, sem chamar a atenção. Assim, chegamos à fazenda, e logo eu estava no barracão da senzala, cercado por Zacarias e a avó Joana, que me interrogaram, Miguel, meu filho, um capitão do mato está aqui na fazenda. Ele diz ter quase certeza que um capitão do mato que faz serviço sem autorização legal achou os fugitivos da fazenda do nosso senhor, e que ele deve ter entregado os dois negros de graça, já que é um traidor da lei. E disse também que esse capitão do mato está junto com outros brancos e mulatos, arranjando um jeito de provocar uma revolução, e que se os senhores não fizerem alguma coisa, logo os escravos serão libertos. Os dois estão trancados na sala da casa grande, a Zinha está tentando ouvir mais alguma coisa e trazer pra gente. Nosso medo é que eles botem as mãos em Anita e Antônio. Se os pegarem, você já sabe qual será o futuro do Frederico, não é? O velho Zacarias se levantou do banco e disse, com voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas. Eu já estou velho e cansado. Se for preciso matar aqueles dois para salvar o pequeno Frederico, farei isso. Ninguém pode fazer mal a este menino. Meu Deus, essa criatura foi gerada por um sofrimento tão grande que eu seria um injusto se não levantasse a minha mão para defendê-lo. Calma, velho sem juízo! Gritou a avó Joana. Depois de velho deu para abrir a boca e falar besteiras, Zacarias. A gente aqui, quebrando a cabeça em busca de uma saída, e você apresenta a pior delas. Eu tenho fé no menino Jesus que se eles conseguiram se manter vivos até agora, já passaram pelo pior. Deus não seria justo se os entregasse à morte. Disse a avó Joana, sentando-se no banco. Eu posso falar? Pedi a eles. Fale, filho, fale. Quem sabe você, com uma cabeça nova, também tenha ideias novas para nos dar, disse a avó Joana, aflita. Eu tenho algumas notícias para dar a vocês a respeito de tudo isso. Não será tão fácil como imaginamos, mas tenho esperança de que tudo dê certo para nós. Contei tudo o que sabia. Quando terminei de falar, Zacarias se ajoelhou no chão e, colocando as mãos para o alto, orou. Senhor Deus, que está no darão do dia, e também na escuridão da noite, Senhor Deus, que está no branco e também no negro, tenha piedade, se não de mim, deste pequeno ser que inocentemente veio a este mundo pelas graças do Senhor.
Ofereço a minha vida que não vale muito, mas para o Senhor pode ter valia em troca da vida desse seu outro filho que vale mais do que eu, no céu e na terra. Ele sentou-se no banco e começou a chorar. Eu peguei uma caneca de água e lhe ofereci, e então o abracei em silêncio e também chorei. Os três choravam sem nada dizer. Enxugando os olhos na toalha que lhe cobria a cabeça, a avó Joana disse: Minha gente, nós temos que acreditar em Deus. Estamos cansados e com medo, mas Ele não vai nos abandonar. Miguel, meu filho, prepare seus pertences que amanhã cedo você precisará ir colher folhas e raízes para nossos remédios. O pobre do Frederico, de Maria do Céu, pegou uma brotoeja danada, está se coçando como um cachorrinho. Preciso que você me traga flor de mandacaru, agora é época. Ele está tão sabido, imagine que já está engatinhando. Se facilitar, ele sai correndo porta afora. Não pode ver o Zacarias que se joga nos braços dele. Zacarias, secando os olhos e rindo, disse: Meu Jesus crucificado! E um apego tão grande comigo que parece coisa de Deus. Dorme no meu colo tão sossegado que até parece um anjo. Eu também me apeguei demais a esse menino. Não sei explicar o porquê, mas é como se ele fosse algo meu. Antes de sair, combinei com a avó Joana que ela iria falar com o feitor, e logo cedo eu estaria indo fazer o que ela me pediu. À noite, após o jantar, eu estava sentado embaixo da jaqueira quando vi o Sr. Ambrósio chegando perto de mim. Fiquei tenso, o que será que ele queria de mim? Oi, Miguel, fumando seu cigarrinho? Sim, senhor, eu já cumpri os meus deveres hoje. Eu sei, só quero lhe fazer algumas perguntas, até em segredo. Estou muito preocupado com o que ouvi lá dentro da casa do senhor. Tem um capitão do mato profissional contratado pelo senhorzinho, ele veio comunicar que foi enganado por outro capitão do mato, sem autorização de trabalho dentro da lei. Ele quer a autorização do senhor administrador para aprisionar e trazer esse capitão até aqui, e torturá-lo até que ele confesse para quem vendeu os 2 negros. Você está sabendo de alguma coisa? Não, senhor, eu não sei de nada. Como iria saber, senhor Ambrósio? Porque eu ouvi o capitão do mato falando para o administrador tomar cuidado com os negros que vão à cidade. Eles estão trocando ideias e informações. Logo, pensei que você tinha ouvido algum comentário. Não, senhor, eu não ouvi nada, fiquei o tempo todo servindo aos meus senhores. Recolhi-me na minha rede e fiquei matutando o que ainda estava para vir em nossa triste caminhada. Ouvi a música do piano da Sinhá, fechei os olhos e pedi a Deus que livrasse ela e o senhorzinho de qualquer suspeita ou perigo. Eles 2 eram jovens e sonhavam em fazer coisas boas para os outros, não viam o perigo que corriam. No outro dia, quando retornava com as ervas da avó Joana, dei de cara com a Sinhá plantando umas mudas de roseiras bem próximas à senzala. Maria do Céu estava com Frederico no colo, os cabelos dele estavam ficando amarelados, conforme o sol batia dava pra gente ver. O falso pai dele era branco, mas não tinha cabelos amarelos. Os olhos dele também tinham mudado de cor, ao sol, ficavam verdes. Nós, que conhecíamos a descendência dele, sabíamos de quem eram os olhos e os cabelos dourados. A Sinhá fingia mexer na terra, mas ela não tirava os olhos da senzala. Chamei Maria do Céu para dentro do barracão e pedi, pelo amor de Deus, não fique mostrando o menino assim. Olhe a diferença entre seu filho verdadeiro e ele. Veja os cabelos de fogo dele, e os olhos verdes, da cor da mata. Não fique facilitando que uma hora dessas até o falso pai vai começar a desconfiar de quem ele puxou olhos verdes e cabelos amarelos. E depois, você já viu o problema que houve com a Sinhá por ela vir na senzala e pegar as crianças no colo. Escute aqui, Miguel, eu fiz de coração um favor para ela, amamentar e criar um menino. Eu sou negra, mas sou gente, e além de ser gente sou mãe. Se ela fosse uma desavergonhada, e maldosa conosco, eu nem a deixaria se aproximar do menino. Mas ela não tem culpa, Miguel, eu não acho justo não deixá-la ver o filho, mesmo que de longe. E depois, toda noite eu fico pensando, e se o maldito voltar e levá-la embora? Aí, sim, nunca mais ela poderá ver o filho, nem de longe.
Vira sua boca pra lá, Maria do céu. Deus me livre de assim a ir embora. O que seria da gente? Respondi. Sei lá, um dia, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa há de mudar por aqui. Eu sou sincera, todo dia jogo uma pedra no fogo e mando o espírito dela queimar toda a força do Senhor até ele morrer e nunca mais voltar. Acho que todo mundo aqui faz isso. E outras coisas que fazem para ele não voltar. Todo dia, a Zulmira, em jejum, pega a faca da cozinha e finca 7 vezes no chão, pedindo que a terra não dê forças para ele voltar. O André pegou as penas de um curió e jogou na fogueira da sexta-feira, pedindo que o espírito do pássaro fizesse ele perder o rumo do ninho e morresse como ele. O Zacarias e a avó Joana, esses eu não posso dizer nada, que eles são mesmo santos. Se eu for lhe contar o que cada um faz aqui para nunca mais ver o Senhor. E garanto que você também deve fazer o seu. Ou não faz? Sinceramente, eu faço, sim. Todo dia me levanto, faço o sinal da cruz e peço a Deus que coloque uma cruz bem grande na frente dele, que ele só possa caminhar com ela nas costas e nunca chegue aqui. Mas isso é pecado, viu, Maria do céu? Nós não podemos ficar pedindo coisas ruins nem mesmo para os nossos inimigos. Não é isso o que aprendemos com os nossos mestres encantados. E isso o que eles ensinam, mas nós não somos santos. Eu não consigo deixar de sentir raiva desses senhores brancos e malvados. Eu não tenho raiva da sinhá menina, mas dessa sinhá velha, mulher desse tal de administrador. Eu tenho ódio de vê-la colocando aqueles santos brancos no sol e obrigando a gente a se ajoelhar, fazer sinal da cruz e pedir perdão. Eu tenho vontade de cuspir nos santos dela. Maria do céu, você está errada. Que culpa têm os coitados dos santos? Eles não falam, não se defendem e nem pediram para pintá-los de branco. Então, repare a situação dos coitados dos santos, tem que aguentar a ignorância da sinhá e a sua. Respondi, rindo. Eu sou ignorante? Questionou ela, apontando para si mesma. Você me disse que tem vontade de cuspir neles. Que culpa eles têm se a sinhá obriga você a se ajoelhar diante deles? É mesmo, não é, Miguel? Acho que vou mesmo pedir perdão de verdade para eles. Eu sou negra, sou escrava, mas não preciso ser ignorante com os santos. O capitão do mato foi embora, e nós ficamos ansiosos por saber qual foi a ordem dada a ele. Logo ficamos sabendo, através da sinhá, que o administrador pediu que ele sondasse melhor, se certificasse de que o outro havia mesmo capturado os negros, aí, sim, entrariam por meios legais. Ele teria que confessar a quem vendeu os dois, e então ele deveria devolver o dinheiro ao comprador, que pagaria a multa por ter comprado escravos sem a documentação exigida. Percebi que os dois jovens estavam cada vez mais juntos. A sinhá começou a cavalgar ao lado do senhor. Ela, que antes não montava, agora todas a tarde saía junto com o sinhozinho. O administrador vivia fora da fazenda, tratando dos negócios e das amantes, era o que nós ouvíamos da boca dos feitores. Assim a velha vivia sentada em frente do oratório rezando e colocando flores para os santos. Ela tinha uma mania que todos os escravos odiavam. Todos os dias que tivesse tempo bom, ela colocava os santos no sol, e depois obrigava todos os escravos a se ajoelhar em frente dos santos e pedir perdão. Todas as noites a sinhá ficava tocando piano, e o sinhozinho, sentado em frente dela. Não demorou muito para ouvirmos feitores cochichando aqui e acolá. Uma noite, eu arrumava a porteira da fazenda, um animal afoito conseguiu abrir e escapar. Fui atrás do danado, e na volta tratei de consertar o estrago. Enquanto arrumava a tranca da cancela, ouvia dois feitores comentando. Já está mais do que provado. Os dois são amantes. Só quero ver a cara do senhor quando regressar e ficar sabendo do corno que o filho do seu administrador lhe meteu na cabeça. O outro respondeu. Nós não temos nada com isso, mas quando a bomba estourar, branco e preto vão pagar o pato diante do administrador, e pior ainda, diante do senhor. Por isso eu lhe pergunto, o que devemos fazer? Já conversou com os outros sobre o que eles acham? O feitor que começou a história respondeu. Já conversamos, e os outros acham que nós devemos dar um jeito mesmo no sinhozinho. Que jeito? Perguntou o feitor, curioso.
colocar na cabeça do pai dele que é necessário afastá-lo da fazenda, que ele está provocando prejuízos, dando presentinhos às negras e fazendo com que elas se sintam protegidas. Inventar um fuxico. É isso. Nós temos que nos unir e fazer um fuxico para o pai dele, inclusive com o apoio dos escravos mais velhos. Ou seja, a solução é afastar o senhorzinho afoito. Ele pode ir morar na cidade. Quem sabe leva a mãe dele, e nós matamos 2 coelhos de uma cajadada só. Eu não aguento mais essa velha e os seus santos. Pensando assim, a ideia é boa. Mas já pensaram na reação da sinhá? Já pensou se ela resolve acompanhar o senhorzinho? Pensa você que as mulheres brancas também não fogem. Vão contar para o administrador do romance entre ela e o filho dele. Você ficou louco? Ninguém vai insinuar o caso dele com a sinhá. Vamos alertar que ele anda dando em cima das filhas e mulheres dos feitores, sem contar as escravas, que logo estarão povoando a senzala de mulatos. E nós vamos ter que fazer esse agradável papel e jogar a culpa nele. Não podemos nem de longe insinuar que a sinhá esteja envolvida, é interesse nosso que ela não seja envolvida nesta história. Mas temos que agir logo, antes que seja tarde. Fiquei tão aflito que até dei uma martelada no dedão e nem senti dor. Saí dali sem sentir os pés no chão. Como fui tolo em não perceber nada. Estranhei que a sinhá andava calma demais, porém achei que ela vivia em paz e agradecida a Deus por estar perto do filho e longe do Senhor. Antes de entrar no barraco, Zinha me chamou e disse baixinho: Miguel, venha cá, quero lhe contar uma coisa. Fui levar chá para as sinhas, e presenciei o seguinte: a sinhá velha sentada na cadeira de balanço, cochilando, a sinhá menina tocando piano, com os pés descalços, e o senhor moço asando as pernas dela por baixo do piano. Eu vi com estes olhos que a terra há de comer. Eu já tinha ouvido uns comentários mas, como nunca tinha visto nada, não podia sair comentando. Hoje eu tive provas. Onde há fumaça, há fogo. Os dois têm um caso de amor. Eu, de minha parte, acho bem feito o que ela está fazendo com o maldito, mas quando a coisa estourar, a errada será ela, e nós vamos penar por causa do erro dela. Acho melhor você ir se aconselhar com a avó Joana. Talvez ela descubra uma maneira de ajudar a nossa sinhá. Pedi a ela que não comentasse nada com ninguém, eu iria falar com a avó Joana e com o negro velho Zacarias, e depois conversaríamos juntos sobre o que ela viu. Afastei-me de Zinha, agradecendo a ela pela confiança depositada em mim, e pensei nas palavras que tinha ouvido da boca dos feitores. Pensei, santo Deus, o caso é de muita urgência. Vou bater agora na porta do barracão da avó Joana, preciso contar isso a ela e receber seus conselhos. Porém nem tive de fazer isso, pois avistei os 2 negros velhos sentados num toco, pitando seus cachimbos. Aproximei-me como se tudo estivesse bem. O feitor estava olhando para o nosso lado, talvez ele quisesse falar com a avó Joana, pois vivia se valendo dos remédios dela. Ele sofria do fígado, e os remédios que ela lhe preparava ajudavam-no a viver melhor. Sentei-me entre os 2, e quando percebi que o feitor não prestava atenção, falei baixo. Avó Joana, Zacarias, estão acontecendo coisas terríveis ao nosso redor. Não sei o que podemos ou devemos fazer para ajudar a nossa sinhá a escapar deste destino que poderá levá-la à morte, e levar também muitas outras pessoas. Zacarias, pitando calmamente o seu cachimbo, respondeu: está falando do romance da sinhá com o senhor moço. Vocês já sabem? Perguntei indignado, pois eu nunca havia escondido nada deles. Os 2, pelo visto, sabiam do caso. E nem para me alertar. Sabíamos, sim, e você foi um tanto culpado. Respondeu a avó Joana. Eu sou culpado do romance entre eles. Devo ter falado alto, pois vi que o senhor feitor aproximou-se um pouco mais de nós. A avó Joana, falando baixinho, disse: esse namoro começou quando vocês foram à cidade, e você facilitou encontros e conversas entre a sinhá e ele, então não pode ficar assustado. O que é que acontece quando colocamos fogo perto de palha? Fique tranquilo, este mal não é só deles, é de todos. Vamos pedir a Deus que tudo se resolva da maneira dele. Contei para os 2 o que ouvi na porteira da fazenda, e o que a Zinha havia me passado.
Zacarias apagou o pito e virou-se para a avó Joana, dizendo: Negra Joana, a coisa está ficando complicada demais. Os jovens quando se apaixonam não veem perigo em canto nenhum. Temos que ajudar a nossa sinhá, a agir antes que seja tarde. A avó Joana, batendo no meu ombro, disse: Vá dormir, filho. Não fique sofrendo as dores dos outros. Vai ficar tudo bem, amanhã será outro dia e Deus não desampara ninguém. Nós já conseguimos atravessar caminhos mais difíceis que esse. Fui para o barracão. O candeeiro já estava apagado. Fiquei de vigia pelo buraco da janela, da senzala dava para ver o quarto do sinhozinho. Era errado fazer aquilo, mas eu precisava ter certeza do que estava acontecendo antes de me meter na vida dos senhores. Comecei a pensar, era estranho que o senhor não ficasse mais nervoso e inquieto, querendo ir à cidade, nem tivesse inventado mais histórias para me obrigar a ir à igreja e contar casos das vidas dos santos para assim a sua mãe. Um outro negro os acompanhou, eles foram à cidade e voltaram no mesmo dia. Não me levaram. Eu achei estranho, mas pensei, foram resolver o caso da bolsinha com a fortuna da sinhá, e justo naquele dia eu precisava acompanhar o senhor administrador, que ia a uma fazenda vizinha para comprar um lote de cavalos. Eu deveria avaliar as condições de cada um. Por isso, achei normal eles me dispensassem. Enquanto olhava pelo buraco da janela, vi duas negras saindo pela janela e se embrenhando pelas moitas do jardim com os feitores da noite. Era assim que sempre surgia um mulato entre nós, aliás, era o que mais havia pelas fazendas. O piano parou de tocar, e logo mais vi o lampião da sala sendo apagado. Prendi a respiração. Que feio era aquele papel que eu fazia. Vi a luz acender-se no quarto da sinhá, e cadê a luz no quarto do sinhozinho? Esperei e nada. Então, os feitores estavam certos, a minha sinhá estava envolvida com o sinhozinho, muito mais comprometida do que eu pensava. Seria bom se ela não fosse uma moça branca e fina, se não fosse casada e não estivesse sendo vigiada. Não tive nenhuma dúvida, os dois estavam dormindo juntos. E se ela aparecesse grávida? Santo Menino Jesus! Essas moças, brancas ou negras, não pensavam que elas eram senhoras geradoras da vida. O homem pode deitar-se com quem quiser, levantar-se e sair sem levar nada dentro de si. Com a mulher é diferente. Ela pode sair do encontro levando uma vida dentro dela. Deitei-me e cruzei as mãos sobre o peito, rezando e pedindo a clemência de Deus para nós, pois as coisas não iam nada bem. No íntimo eu estava decepcionado com a moça, ela saiu de um sofrimento terrível, recebeu a oportunidade de ficar perto do filho e livre dos maus tratos do marido. E caía em outra armadilha. O que ela esperava desse romance com o sinhozinho, que nada tinha na vida a não ser a vida que os pais lhe ofereciam. No outro dia cedo, levantei com os galos cantando, e a estrela da manhã brilhava tanto que fiquei alguns minutos admirando aquele fenômeno de Deus e pensando na vida. Eu era apenas mais um negro no meio de tantos outros, mas tinha um coração, tinha sentimentos para com os meus irmãos, escravos ou não. Eu precisava ajudar aquela pobre moça, ela era mais infeliz do que eu. Os meus companheiros de sorte e cor iam se aproximando, ali cada um tinha um destino marcado, alguns seguiam para a lavoura, outros iam cuidar de gado, da cerca, do açude, etc. Eu cuidava dos cavalos e dos remédios, entre outras tarefas. Um deles nos falou bem baixo. Ouvi uma conversa assustadora entre os feitores da noite. Vocês nem imaginam a desgraça que está para acontecer nesta fazenda. Todos pararam, de olhos arregalados. Fale logo, homem de Deus. O que foi que você ouviu? Perguntou um outro. Eles falavam que a moça está amancebada com o filho do nosso administrador. Que é mais que comprovado que os dois estão dormindo no mesmo quarto. O administrador chega tarde em casa, e não está a par do que se passa. Os feitores disseram que darão um jeito de afastar o doutorzinho, assim livram a sinhá e a nós também da desgraça que pode acontecer quando o administrador descobrir. Um dos feitores até comentou que ele pode expulsar a sinhá e jogá-la na rua, e o senhor marido dela pode voltar e matá-la diante dos nossos olhos, e ainda ser considerado um herói.
Se esse caso é certo, eu acho que a melhor coisa que os feitores podem fazer é arrancar esse doutorzinho daqui. Comentou um escravo. O outro, que estava de cabeça baixa, acrescentou: nós podemos dar fim no doutorzinho. Será que neste caso, que é para defender uma moça branca, é pecado para Deus a gente matá-lo? Eu entrei na conversa e respondi: matar gente é pecado, José. Sendo branco ou sendo negro, foi Deus quem nos criou. Como é que nós podemos matar os seus filhos? Quer saber, Miguel? Eu acho que alguma coisa está errada com Deus. Onde já se viu ele inventar gente de duas cores? Ou tivesse feito todos brancos, ou todos negros. Não estaríamos vivendo nesse inferno. Branco pode matar negro à vontade. Mas ai do negro se matar um branco. Está certo isso? Eu luto para aceitar essa diferença, não consigo compreender. A avó Joana diz que Deus é o mais inteligente ser que existe, mas na minha opinião não é tão inteligente assim não. Eu acredito que ele é o espírito de um senhorzinho branco que, sendo poderoso, continua castigando os negros. Nisso eu acredito. Agora não é hora de discutirmos esse assunto. Nós vamos nos reunir e falar mais sobre o problema da Sinhá, e pensar no que podemos fazer para ajudá-la. A Sinhá, tudo bem, eu até concordo em ajudar, mas o senhorzinho não. Ele lá está pensando na gente. A Sinhá é que está cega, mulher neste ponto é tudo igual. Cai na conversa facilmente. José era assim, um negro atencioso e prestativo com todos, mas sofria dessa revolta grande com Deus. Ele foi o que sobrou da família que padeceu no tronco, ainda adolescente ficou sem os pais, e acabou sendo vendido para aquela fazenda, que, segundo ele, em comparação com o que viu e viveu na outra, era o céu. Fui cuidar da vida. Tinha os cavalos para amansar e algumas bicheiras para curar. Quando voltava encontrei a Sinhá e o senhorzinho no jardim, ela fingindo que mostrava as roseiras para ele. Do outro lado era a senzala. O filho dela brincava sentado no chão, ao lado do irmão e da mãe, que o amamentava. A Sinhá não se importava tanto com ele. Meus olhos se encheram de lágrimas e pensei, eu daria tudo para ter minha mãe perto, e sei que ela daria sua vida por mim, e a minha Sinhá estava ali tão perto do filho. Ela não podia tê-lo nos braços, mas podia olhá-lo de longe e amá-lo. Já fazia algum tempo que ela não se interessava tanto em vê-lo. Fui até onde estavam as crianças, peguei Frederico no colo e comecei a chorar. O que foi, Miguel? Perguntou-me a mãe adotiva dele. Aconteceu alguma coisa séria? Não, não aconteceu nada. Eu apenas lembrava-me da minha mãe, e pensava que Frederico tem sua mãe tão perto dele e tão distante quanto a minha. Calma, Miguel. Você está triste, é só isso, lembre-se de tudo o que já ouviu da boca dos nossos pais espirituais. Vamos lá dentro que eu vou lhe dar um suco, e você se senta um pouco e descansa. Vai sentir-se melhor. Depois de alguns minutos brincando com Frederico e o irmão, a avó Joana entrou com as mãos na cintura, me chamando a atenção. Escute aqui, moleque sem juízo, você pensa que sem comer vai se tornar alguma coisa que preste. Venha logo comer, que ninguém vai ficar esperando você. Saí de cabeça baixa, e fui até onde os negros trabalhadores da fazenda já estavam comendo. Peguei o meu prato, sentei-me no banco de madeira crua e engoli sem sentir gosto. Estava com o coração partido, e muito decepcionado. A mãe do pobre menino que ajudei a atravessar o rio estava se distanciando dele. À tarde consertava os arreios quando vi a Sinhá se aproximando da cocheira. Miguel, tudo bem? Faz tempo que não converso com você, vim até aqui para lhe perguntar se tem notícias do Antônio e da Anita. Vi você com Frederico nos braços, e senti que alguma coisa está acontecendo, o que é? Continuei de cabeça baixa, fazendo o meu trabalho. Não tenho notícias do Antônio e nem da Anita. Quanto ao seu filho, ele está cada dia mais esperto. Fale baixo, Miguel. Ela me chamou a atenção. É perigoso alguém ouvir isso. Deus me livre se tem um feitor escondido atrás desta parede, olhe a desgraça feita. Mas o que é que está acontecendo por aqui? Tenho percebido muitas conversas pelos cantos entre feitores e escravos. O que é?
Sinhá, pelo amor de Deus, eu prefiro ficar calado, não tenho o direito de lhe falar certas coisas. Notei que ela empalideceu. Miguel, é sobre a volta do Senhor que estão falando. O que é? Pelo amor de Deus, fale. Você ainda é a única pessoa com quem eu posso contar na minha vida aqui nesta fazenda, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. Senti pena daquela menina ingênua e não podia deixar de ajudá-la. Sinhá, o que estão comentando é o romance da Sinhá com o Sinhozinho. Meu Deus, disse ela, encostando-se na parede. Estão comentando isso? Quem está comentando? Feitores e escravos. Já não é mais segredo para ninguém, e eu temo pela senhora quando o administrador for informado de tudo. Com o filho ele não fará nada, mas com a Sinhá. Tenho certeza de que será muito triste. Os lábios dela tremiam. Miguel, me ajude, pelo amor de Deus. Eu não quero sair de perto do meu filho. Sei que estou errada, mas não posso sair do lado de meu filho. Disse isso me agarrando pelos ombros e me sacudindo. Graças a Deus nenhum feitor estava por ali, ou eu teria que inventar uma boa desculpa para dar, diante da atitude dela. Sinhá, a senhora mesma me pediu para falar baixo sobre o seu filho, e agora está gritando. Se aparecer um feitor aqui, o que irá pensar, vendo a senhora me agarrar? Fique calma e vamos conversar como Sinhá e escravo. Assim eu posso lhe ouvir e dizer o que penso, se a Sinhá permitir. Está bem, respondeu ela tremendo. Depois da nossa conversa ela saiu mais tranquila, e eu tive esperança de que as coisas iriam melhorar. Ela me disse que iria conversar com o doutorzinho, convencê-lo a se mudar para a cidade, e assim que a vida na fazenda voltasse ao normal, iria encontrá-lo. 2 dias depois, eu estava pronto para levar o Sinhozinho até a cidade. A notícia corria de boca em boca, ele iria ocupar um posto importante de trabalho na cidade. Depois da conversa que tive com a Sinhá, ela não apareceu mais fora da casa grande. O Sinhozinho parecia abatido, olhava insistentemente para a janela do quarto dela, e eu pude ver que ela olhava atrás da cortina. Fingi não perceber nada. Fora da fazenda, já na estrada, o Sinhozinho veio sentar-se perto de mim. Esticando as pernas, ele disse: Adoro sentir esse cheiro de capim na beira da estrada. É bom, não é? Sim, senhor, é muito bom. De cabeça baixa estava, de cabeça baixa fiquei. Miguel, o que é que se comenta sobre mim e a Sinhá? Você sabe que eu estou indo para a cidade contra a minha vontade, farei isso pela sua Sinhá. E foi você quem contou para ela, então agora eu quero saber tudo. Quem começou essa conversa, escravos ou feitores? Senhor, eu não posso me envolver nisso. Respondi, você já está envolvido nisso. Eu não sou um moleque como pensam. Sou um homem que está apaixonado, e vou tirar sua Sinhá desse inferno. Relatei a ele o que estava sabendo, parava de vez em quando de falar quando o feitor se aproximava da carruagem. Por várias vezes ele perguntou para o senhor se o sol não o incomodava. No fundo, ele tinha medo que eu contasse para o senhor o que de fato eu estava contando. Enquanto eu subia com o baú de madeira para deixar no quarto da pousada, onde ele costumava ficar, o senhor me pediu: você vai ficar encarregado de me trazer notícias de Margarete. Estou mandando uma carta para o meu pai, onde escrevi que toda semana ele deve me mandar queijos frescos e ovos da nossa fazenda, e que você é o meu escravo preferido. Em segredo, pegue a carta da Sinhá e me traga, ouviu? Tome cuidado para não dar na vista de ninguém. Cuidado com esses feitores que vivem à espreita, como urubus atrás de carniça. Eu vou dar um jeito de tirar a Sinhá daquela casa, não sei como, mas vou me casar com ela. Senhor, ela já é casada, o marido pode voltar a qualquer momento. Que marido coisa nenhuma, aquilo é uma desgraça que entrou na vida dela. O casamento dela só vale na terra dela e não aqui. E se fosse aqui poderia ser anulado, pois ele nunca foi homem para ela e nem para nenhuma outra mulher, e você sabe disso. Não foi você que ajudou a tirar os negros para fora da fazenda. Não foi você quem trouxe o filho dela de volta. Não foi você quem os encontrou na cidade. Eu sei tudo, Miguel, entre mim e sua Sinhá não há segredos. Quero que você saiba que eu a amo muito.
Fiquei pasmo. Então a Sinhá havia contado tudo para ele, todo esse tempo ali e ele conhecendo toda a sua história. Comecei a me recordar que de vez em quando o avistei olhando de longe para Frederico. Ficou combinado que eu traria notícias da Sinhá, e que iria ajudá-la conforme pudesse. E também ficaria atento aos comentários dos feitores, especialmente sobre a volta do senhor. De volta à fazenda, foi a vez do feitor, ele queria saber o que tanto o senhor conversava comigo. Eu me saí bem, dizendo que o senhor me pedia para olhar pela senhora sua mãe, que ficou acamada com a saída dele. Que eu pedisse para a avó Joana preparar uma garraiada para ela. E que eu deveria ajudar a retirar os santos do altar para colocá-los no sol, porque ela estava subindo em um banco e era perigoso. Ele já tinha pedido à mãe que me chamasse para isso, o que foi de fato um modo que ele encontrou para me colocar dentro de casa e perto da sinhazinha. Ah, é que ele falava tanto com você que fiquei pensando o que poderia ser. Mas entre vocês, negros da fazenda, não tem saído nenhum fuxico sobre o sinhozinho.